Como que é isso, assim? Qual foi a lição que você tirou naquele momento onde você se viu, cara, e agora? Não foi as expectativas que eu imaginava nessa sociedade, Hum. mas qual foi o aprendizado que você tirou que você passa para as pessoas e tenta não cometer Sim. novamente? Tem uma frase que manda tudo isso. Que é assim: vale mais uma amizade feita dentro dos negócios do que negócios feitos por amizade, Uhum. né? E hoje eu levo muito isso a sério, sabe? Eu prefiro criar um amigo depois de lá dentro, né? E ele se tornar um amigo meu, do que pegar um amigo e virar fazer uma sociedade com ele. Porque nesse momento aí, quando deu esse problema, era um cliente que se tornou amigo e virou sócio, né? Só que esse cara era um estelionatário. E eu não sabia, né? Porque era um cliente, era uma coisa que... E eu fui ficar sabendo isso aí depois que eu tomei o golpe. E depois que daí um monte de gente tomou junto e esse cara sumiu do mapa, sabe? Eu sei que ele deu mais em um monte de gente aí, Aham. né? Então, assim, acabei ficar sabendo da pior forma possível. E foi no momento que eu tava mais... Foi no meu primeiro hype, assim, que eu tive, assim, de crescimento, sabe? Foi assim, eu cresci, eu estourei meu nome em 2015. E daí, 2015, meu nome foi assim, ó, pras estrelas, assim. Eu comecei a ter patrocínio do mundo todo, assim, tudo quanto é lugar. Comecei a ter patrocínio, comecei a aparecer em revistas e um monte de Como coisa, você acha que você acertou essa né? questão, assim, de hypar em 2015, quando ainda tudo era mato? Em 2015, o que acontece? Eu fiz um trabalho. Eu primeiro fiz alguns trabalhos que eu comecei a entender que aquilo ali tava viralizando no Instagram. Foi quando começou o Instagram ali a bombar. E eu comecei a postar esse trabalho, viralizou. E daí eu fui pra um evento. E eu fui pra um evento e eu peguei e entendi assim. Eu acho que em vez de eu fazer 3 trabalhos pra concorrer durante 3 Que foi quando dias, você ganhou do Poseidon. isso, eu vou fazer um só que Uhum. gigante. Coisa que não se fazia naquele momento. Hoje faz. Mas naquela época ninguém ia lá, tipo, doido de, eu vou fazer Você apostou todas as suas todas as fichas fichas num num só. trabalho gigante. Legal. Só que ninguém achou que aquilo ali ia dar certo. E eu fiz dar certo naquele momento. A gente fez, entregou o trabalho. Só que no que entregou o trabalho, a gente ganhou, a gente chocou o evento, assim. A gente ganhou melhor preto e cinza, que era a categoria, e ganhou melhor tatuagem do evento todo. Era um evento internacional que rolava em Joinville. E quando eu postei o processo da tatu, eu fiz um storytelling na época. Só que sem ter stories, não tinha stories. Só que eu fiz no feed. Eu postei os processos. Um dia eu postei uma parte da tatu, outro dia parte do processo, outro dia parte tatuando, outro dia... Fui contando a história até o momento da tatu. Que foi durante ali uns 4, 5 dias contei a história. O evento já tinha terminado, eu tava contando essa história nas postagens do feed. E nisso começou a hypar, começou a galera, nossa, que da hora, que da hora. E eu me lembro que quando eu fiz isso, em 4 dias assim, o meu nome ele disparou e eu saí de 30 mil seguidores no Instagram pra 60 mil. Só que 60 mil em Caracas. 2015 Era muito era já. meio milhão hoje. Era muito seguidor. Ainda mais no cenário da tatu. E disso, eu já vi que o meu nome saiu pra fora do Brasil, começou a sair pra fora. Aí, tanto que eu saí na revista Inc. de como os 10 tatuadores de 2015. Tipo, eles fazem um negócio lá dos 10 melhores, eu saí. A revista Inc. é a melhor revista do mundo, que é dos Estados Unidos. E eu saí nessa revista. Aí, nisso, eu fui patrocinar, fui o primeiro o tatuador patrocinado da Bishop, que era uma marca americana. E eu fui o primeiro da América Latina a patrocinado por eles, né? E ali meu nome não parou. Aí eu entendi o que eu tinha que fazer. Aí todo ano eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa parecida pro meu nome não parar de cair. Aí logo depois, eu sei que foi novembro, em janeiro eu já fiz outra assim. Fechei umas costas inteiras no evento, parei o evento lá no Rio. Aí saiu em tudo quanto é revista, saiu um monte de coisa. E ali não parei mais, sabe? Comecei a entender como é que eu fazia pra mostrar o trabalho, não simplesmente fazia o meu Instagram virar um catálogo de tatuagem. Eu sabia que eu tinha que estar contando histórias em cima daquele trabalho que eu tava fazendo. Só que histórias dentro do feed mesmo, contando todos os momentos durante o feed, sabe? E ali, claro, ninguém fazia, né? Contar uma Uhum. história dentro do Instagram. E eu comecei a hypar demais por causa daquilo ali. Como você vê, assim, né? Hoje, por exemplo, a... querendo ou não, você estar no digital não é mais uma opção, né? A gente Sim, sabe é uma que o necessidade. Instagram, as redes sociais, é a rua mais Hum, movimentada do mundo, né? Então, assim, não tem como fugir, né? sim. Mas como você vê, assim, que isso agregou dentro do seu negócio e como que você faz para manter isso, né? Porque é o que eu falo, assim, né? Quando a gente fala de uma tatuagem por evento ou por ano, seja lá como for que você estabelece isso, é como se a gente estivesse falando que uma empresa lança um produto por ano ou lança um produto a cada tantos meses.
Como que é você fazer o seu produto ser falado o tempo inteiro dentro de um mercado, dentro de um movimento que hoje você ficou famoso, amanhã você já não é Sim, mais, outro já nasceu e as coisas estão muito né? aceleradas. É que nem eu falei, quando eu entendi como é que fazia, eu só fui replicando aquilo ali o tempo todo, sabe? Não replicando o tipo de trabalho, mas o tipo de movimento. Tanto que esse movimento deu certo até 2020, mais ou menos, deu certo fazer dessa forma. Depois eu comecei a entender que eu tinha que mudar. Tanto que, além disso daí, eu fazia meu nome aparecer com jogadores de futebol que queriam ter um trabalho meu. Eu fiz meu nome aparecer que deu uma vez deu uma falada no meu nome que foi ser negativo, mas virou positivo. Quando eu fui tatuar 2016 dentro da casa do André Marques, eu fiquei uma semana lá, André Marques da Globo, e ele fez eu tatuar algum pessoal amigo dele, tipo, tatuei o Dani Bananinha, tatuei o Tom Veiga, que era o Louro José, tatuei uma galera, assim, lá da Globo. E daí, nisso, eu me lembro que eu tatuei o Louro, e daí a mulher dele não gostou do trabalho. Ela não gostou e ela foi lá e postou no comentário um texto, botando assim, em letra maiúscula, a primeira coisa, não gostei, na tatu, no publicação dele. E botou um texto, que ela não cultuava a morte, que ela não sei o quê. Ah, falou um monte de coisa da tatuagem, que era uma... Era aquelas, quando era antigamente, era bem famoso fazer as caveiras mexicanas. Aham. Ele pegou o rosto dela e fez uma caveira mexicana que ele Não. queria, em cima. E ela ficou doida com ele. Mas também não me ajuda, né, pô? É, mas ele queria, ela ficou doida. Só que ela não precisava ter falado aquilo ali na internet. E ela, Aham. tudo pelo hype mesmo naquela época, ela fez. Só que nisso eu me lembro que do nada meu Instagram começou a crescer assim, tipo, 2.000 seguidores, 1.000 seguidores. E eu, caramba, ganho assim, tipo, de manhã, assim, uns 5.000, assim, rapidinho. Eu, o que que tá acontecendo? Eu nem sabia, né? Tinha chegado no sul já. Daí eu cheguei no estúdio, o meu gerente pegou e eu, meu, olha só, estão te ligando aqui. É a UOL. UOL? Ah, peraí, deixa eu atender. A UOL me ligando. Ah, oi, tudo bem? Nós queríamos falar sobre a mulher do Tom Veiga e não sei o que, a tatuagem, que ela não gostou. Eu, que tatuagem? Aí eu falei, só deixa eu ver um negócio aqui. Daí eu peguei, parei o telefone, olhei ali. Fui lá e achei lá. Eu, caramba. E Legal. daí eu dei uma entrevista pra UOL na internet, assim. Aí me perguntaram um monte de coisa e tal. Daí eles já distorceram tudo, que é normal, né? Uhum. Já distorceram tudo. E só que nisso saiu na Veja, saiu no Estadão, saiu no UOL, saiu no Terra, saiu em tudo quanto é coisa o meu nome, né? E daí saiu depois, tipo assim, tatuador rebate mulher de Tom Veiga. Uhum. Chama ela de indelicada. Nossa, assim, ó, foi... Só que em vez de sair errado, saiu ao contrário, porque daí o pessoal começou a entrar no meu Instagram, opa, mas aí não é ruim. Daí começaram a gostar, daí gostavam do meu trabalho e tudo mais. Daí ali eu já comecei a entender a internet melhor. Comecei a ver que, opa, preciso movimentar. Não posso ser só um catálogo, preciso... Porque eu fazendo lá, o storytelling tava dando bom. Quando eu começar a mostrar eu, que daí apareceu eu na UOL, a Uhum. minha fisionomia, a minha pessoa, comecei a entender que aquilo ali vendia, né? E daquilo ali eu comecei a entender que eu precisava fazer isso o tempo inteiro. Era movimentar dentro de evento, movimentar o meu nome pessoal também, a minha imagem, que daí naquele momento também foi o momento quando explodiu assim o funk ostentação, né, 2015, 16, eu preciso Entrar nesses entrar caras. nesses caras porque vende pra caramba. Foi aí que nasceu essa, essa ideia, porque o Tecara, ele cresceu muito, ele fala, né, com Sim, essa questão. E aí você, a gente já viu vários vídeos e ele mesmo fala, né, que você foi um grande influenciador para sim, ele. E aí tem uma correlação, tem assim, uma correlação. de posicionamento com esse público, assim, de... Tem. Cara, é que assim, ó, quando eu entendi como fazer meu nome crescer, eu entendi que naquele momento se vestir que nem os caras do funk ostentação, todo mundo queria se vestir, estar perto dessa galera, para aquele público que eu vendia, né? E eu comecei a aparecer de corrente de ouro, relógio dourado. Fui lá e comprei o meu primeiro carro importado em 2015 já. Aí já comecei a andar de Mercedes, ninguém andava de Mercedes. Eu dei um jeito de comprar, eu comprei, sabe Uhum, assim? Me ferrei, né? Parcelando tudo, mas comprei. Porque eu precisava parecer que eu tinha dinheiro. Eu nem uhum. tinha naquela época ainda, mas eu precisava parecer que tinha. E quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a ver minha agenda triplicar. Os clientes, todo mundo queria estar tatuando comigo. Que a galera fica. Que não adianta, a galera quer estar perto de quem tá bem. É, E o O cliente, ele Tito quer. fala isso, né? O Tito fala que ninguém quer se relacionar com gente fodida, né? E é verdade, cara. E é verdade. Então, assim,
eu comecei a entender aquilo ali. Eu comecei a ir pra essa galera do público do funk, mas eu nunca tatuei funkeiro. Pra Que gente ter uma noção. Eu doideira! nunca tatuei eles, mas eu queria me vestir que nem eles, entendeu? Uhum. Porque eu queria, tipo, ter aquela coisa da ostentação, né? O luxo e tudo mais, que eles mostravam naquele momento. E aquilo ali dava muito certo, deu muito certo por muitos anos. E eu entendi que coisas que eu precisava fazer eram algumas coisas. Eu precisava fazer meu trabalho, não parar de cair. Eu precisava estudar minha tatu sem parar. Eu precisava estar competindo e ganhando nos eventos e mostrando tudo que eu estava fazendo dentro do evento, que era uma curiosidade do público que me seguia, né, que não era tatuador, eles queriam ver como é que é um evento, e eu começava a mostrar aquilo ali. Aquilo ali dava muito bom. Outra coisa que eu precisava fazer, além de tudo, naquele momento, era ir pra festa, ir pra coisa, e mostrar aquela coisa que as pessoas querem, mas A não... vida do vencedor, A vida né? do vencedor, exatamente. E eu começava a mostrar aquilo ali e eu via que aquilo ali vendia. E outra coisa que acabou se tornando algo que por muitos anos foi uma coisa que eu sempre atraí muito cliente por causa disso, que eram os carros. Eu comecei a entender que todo ano eu precisava trocar de carro, tá sempre dando um upgrade num carro, porque aquilo ali se tornava um, um ponto em comum com meus clientes. Porque meu cliente já que estava vindo tatuar comigo, ele já tinha um carro importado, já tinha um carro legal, já tinha coisa, e ele já chegava, virava, se tornava um ponto em comum, ele ia lá comprar comigo. Entendeu? Daí todo ano eu comprava um carro. Vou fazer uma pergunta dentro dessa do carro, que eu guardei aqui. Eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte: dentro de uma trajetória aqui, a gente vê que desde lá do Fusquinha, Uhum, né? Aí nós temos ali um Gol, nós temos o Polo, nós temos um Peugeot, decorando, hein? Nós uhum. temos e aí tudo isso. Só que tem dois carros aqui que eu vi numa foto, né, que você coloca, que aí eu quero fazer uma pergunta sobre esse tema de carros que tem tudo a ver com as redes sociais. Você comprou um Audi, Uhum. depois da Q7 que você compra, que é um preto, aí você comprou um vermelho. E aí você coloca assim, ó, Isso. comprei com cheque, que não sei o quê, e não tinha Aham. condições porque foi depois do Isso acidente que depois do vocês tiveram. acidente. E aí você fala assim, comprou esse carro, depois teve a CLA 45 que você Isso. compra, e você falou que você vendeu porque você teve medo de alguma coisa e ficou meio que no ar esse Sim. medo, que eu não sei o que que é, eu queria, Aham. Posso te se contar você agora. falar. Mas quando a gente fala de carro, né, eu fiquei fazendo uma correlação entre até que ponto vale a pena ou até que ponto é necessário. Talvez no começo faça sentido, Sim. mas a partir do momento, na minha visão, que você já começa a ter uma autoridade, você já começa a ser reconhecido, você não precisa mais ser aprovado, né? Uhum. Então, eu sei porque no começo eu também fiz igual você. Sim. Eu comprei uma Mercedes também, uma 680, e fiquei devendo 17 mil no banco, tá? Então, assim, na advocacia eu precisava dar esse. Sim. E eu me vi muito você contando a sua história. Mas hoje em dia, cara, você acha que ainda essa vida de ostentação e tudo mais, eu vejo que sim. Nas redes sociais ainda vende muito. E até que ponto faz sentido, né, você se Uhum. endividar tanto pra você parecer o que você não é? Cara, ainda vende. Eu acho que ainda vende bastante isso. Mas assim, tudo tem que ser intencional. É que muita gente faz sem ser intencional, achando que, nossa, eu vou ter raiva, mas pra quê? O que que tu vai querer com aquilo ali, entendeu? O que que vai ser lá na frente? Então, às vezes as pessoas fazem isso sem ser intencional, só pra ter like, curtida, comentário dentro da sua profissão. Entendeu? Eu sempre fui muito intencional. Tanto que hoje eu tô há 2 anos, um ano e pouco, tô sem carro, tô de Uber. Não preciso mais, entendeu? Porque hoje você tem Só autoridade, que você todo é mundo, reconhecido. só que todo mundo acha que eu tenho um arsenal de carro em casa, mas eu não tenho. Mas por quê? Porque eu construí na cabeça de todo mundo ali atrás, durante 10 anos praticamente, eu construí aquele cenário, entendeu? Que já tá consolidado, entendeu? Então, primeiro eu consolidei tudo aquilo ali, depois que eu consolidei tudo aquilo ali, eu pensei, não, agora eu não preciso mais ter, tanto que agora, no final do ano, eu vou comprar um carro, porque eu não posso ficar sem carro também, mas vou comprar um carro mais de boa, comprar uma Mercedesinha mais, um ano mais abaixo dos que eu já tive, mas eu, naquele momento, hoje, assim, muito que eu tenho hoje, que eu construí hoje, foi por causa disso. Sabe? Eu precisava daquilo ali, porque era o sonho de muita gente, era o meu sonho também ter os carros, e sempre foi o sonho de muito homem, né? Hum, É ter o carro. E como eu te falei, acaba se tornava naquele momento o ponto em comum com os clientes que eu tava querendo atender, quem eu tava querendo atingir, entendeu? hum. Então, é que nem eu falo ali pros meus tatuadores, pra galera, cara. Pô, tu tá, às vezes, postando um stories num local que não é legal.
Tá postando um negócio que nem eu, esses tempos falei pra um tatuador meu que ele postou um vídeo dentro do ônibus. Porra, é legal. Da hora a galera saber que tu tá dentro do ônibus e tal, mas, cara, quem é que tu quer atingir? Qual é o público que tu quer atingir? Quem vai te comprar Quem é é que o vai te CLT que comprar? também tá É o andando no cara que. busão, Tu né? acha que o cara que tá andando com o busão, ele vai pagar, às vezes. Lógico, tem sempre as exceções, mas tu acha que ele vai lá pagar 2, 3 mil pra fazer uma tatuagem contigo? Não vai. Entendeu? Muitas vezes não vai. Ah, tu vai postar num lugar que não. Dentro da comunidade, tal, num lugar nada a ver, de repente, ou numa. Mostrando uma parede suja, velha. Pô, tu tem que entender o que que tu tá mostrando. Se o teu Instagram, tua rede social é uma venda, tu tá vendendo o tempo todo, tu tem que entender quem é que tu tá atingindo. Então, isso de mostrar carros, mostrar ostentação, mostrar esse tipo de coisa, eu sabia quem eu tava querendo atingir. Só que eu sempre fiz de uma forma que era pra mostrar uma autoridade percebida e nunca uma autoridade imposta. Tem duas coisas diferentes. Total. Porque aquela autoridade imposta não vende mais hoje. Não. Que é aquela coisa de dizer, ó, pessoal, comprei aqui, ó, eu sou foda, eu isso e aquilo, tenho corrente de ouro. Não, isso aí não vende. Isso aí É o é, lifestyle que é vende, motivo de né? chacota. Agora, a autoridade percebida é aquela coisa, nós estamos aqui conversando, tem um stories, tá o meu carro lá no fundo atrás aparecendo. Autoridade percebida. Eu não preciso dizer que eu tenho, Uhum. mas precisa aparecer ali, mostrar ali de canto, aquela coisa toda. E eu sempre fiz muito isso, sabe? Por isso que eu acho que eu consegui ficar tanto tempo consolidado nisso, né? E nunca ter aquela coisa de ser o cara que era falado mal por estar fazendo isso. Porque geralmente tem, né? Então eu consegui sempre dosar isso daí muito bem. E eu falo muito isso pra galera que trabalha comigo. Cara, pra quem tu tá mostrando? Se tu tá atingindo só aquele público, perfeito, tu tem que fazer aquilo ali. Mudou teu público? Opa, vamos mostrar isso daqui. Então eu sempre tento remanejar ali o que, que eu tô postando, pra quem que eu tô entregando e tudo mais, né? Pra não ficar também uma coisa forçada nem nada, sabe? Minha esposa fala que eu pareço um camaleão. Pra cada tipo de coisa que eu faço, eu sou um personagem. Mas Tem no que ser. final do dia, eu sempre mostro quem é o Rafa, Sim, né? É um cara cristão, é um cara pai de família, casado com a Simone, pai, né? sim. Então, eu gosto de mostrar isso.